Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Amém? Se você quiser se colocar em pé. A palavra de Deus diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu falei Lucas? Então é João, irmãos, me perdoa. Vamos ler de novo, João 15, me perdoem. Vamos de novo. Agora sim, né? Agora estamos conectados, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é viva, eficaz e cortante como espada alguma de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos? Irmãos, eu sou da época dos corinhos, né? Não tinha ministério de louvor, né? Era o grupo que ia cantar os corinhos e nós íamos lá para frente da igreja. Eu sou do tempo ainda que o dirigente, ele começava a cantar e a gente que se virasse no instrumento para poder correr atrás e achar o tom, às vezes estava na última estrofe do hino e aí que eu achava o tom que o irmão tinha tirado. Mas a gente fazia isso com muita alegria no coração. E tinha um cântico que diz assim, olha, estou alegre. Olha, a turma que é do século passado também. Se você tem menos de 26, você é do século passado. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. O motivo quero já saber. Eu vou contar-te a razão de estar alegre assim. Tralalalala, Cristo um dia me salvou e também me perdoou. Por isso eu alegre estou. Quem não sabia? Quem nunca ouviu? Mas a gente acabou de cantar agora, como é que você nunca ouviu? Irmãos, que coisa boa. O motivo quero já saber. E a resposta, Cristo um dia me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que confunde alegria com prazer momentâneo. O que é um prazer momentâneo? Por exemplo, se o Brasil ganha a Copa, não é objetivamente uma alegria. É um prazer momentâneo, que vai passar. Sua vida não está fundamentada e alicerçada nisso. Muitos acreditam que a felicidade ela está linkada a estas questões que são, na verdade, prazeres momentâneos,
que são coisas que quando a gente alcança, a gente tem um prazer, um contentamento, mas que com pouco tempo, aquele contentamento, ele se vai. E isso já deve ter acontecido várias vezes na sua vida, na aquisição de uma casa, na aquisição de um automóvel, você fica feliz, fica alegre, aquilo te traz uma satisfação pessoal, mas a tua vida não está alicerçada naquilo. Até porque, né, depois você quer passar para frente, talvez pegar um outro, mais novo, ou de sua preferência. Agora, Jesus apresenta uma alegria, que é uma alegria completamente diferente. Porque é uma alegria que permanece mesmo em meio a dificuldades. Porque o cristão não é alguém que não passa dificuldade, o cristão não é alguém que não tem tristeza, o cristão não é alguém que não chora em certas circunstâncias, o cristão é alguém que tem uma viva esperança no seu coração. Uma das histórias mais conhecidas do meio cristão é a história de um homem chamado Horatio Gates Stanford. Esse homem era um cristão, ele tinha 4 filhas e sua esposa, e em 1873, as suas 4 filhas e a sua esposa estavam fazendo uma travessia a barco, né? Um barco grande, mas por uma desventura, aquele barco naufragou. E no naufrágio daquele barco, as suas 4 filhas faleceram. Numa época em que a comunicação era muito mais difícil do que hoje, a sua esposa mandou um telegrama para ele. E no telegrama dizia o seguinte: salva somente eu. Somente eu. Tempos depois, aquele homem, ele fez uma viagem, e quando ele estava passando no lugar onde aquele navio havia naufragado, suas 4 filhas tinham morrido, ele compôs um dos hinos mais conhecidos do nosso cancioneiro cristão, que é o hino de número 398 do nosso cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar. E ele é um hino antagônico. Olha só, se paz a mais doce me deres gozar, mas em contraposição a isso, se dor a mais forte eu sofrer, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Que coisa tremenda, que convicção de um homem que entendeu o que é ser salvo em Cristo Jesus. Suas 4 filhas morrem no naufrágio. Ele perde humanamente falando suas filhas, mas ele não perde a confiança em Jesus. Ele não perde o amor a Cristo, porque ele entendeu que essa vida, ela é passageira, ela é efêmera, e que a nossa morada é eterna nos céus. Então, irmãos, a felicidade, a verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias. Quais são as verdadeiras alegrias que devem nortear a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo, para que a gente não se perca nas intempéries da vida? Porque coisas infinitamente
menores em proporção, já aconteceram com tantas outras pessoas do que aconteceu com o nosso irmão Horácio e acabaram apostatando da fé. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que manter viva no nosso coração a alegria de quem sabe que é salvo em Cristo Jesus. Lucas 10, 20 diz assim: mas não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos. Os discípulos voltaram todos felizes, porque os espíritos malignos se submetiam ao nome de Jesus quando eles pronunciavam. Mas Jesus disse: a alegria de vocês, por mais que isso daí seja maravilhoso, não deve estar nisso. Aonde deve estar a alegria então? Mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Irmãos, isso deve fazer o nosso coração pulsar de alegria, porque a nossa maior riqueza não está na terra, mas está nos céus. Lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha tudo, humanamente falando, para ser feliz, porque se prega para a gente que a felicidade está no ter, e ele tinha. Zaqueu era um homem rico, mas ele não tinha alegria. A alegria chegou na casa de Zaqueu quando a presença de Jesus ali esteve. Quem sabe o valor da salvação nunca mais vai procurar alegria nas migalhas do mundo. E é importante falar sobre isso, irmãos, porque na caminhada da vida a gente acaba esquecendo. A gente se esquece do que tem valor. E o que tem valor é ter o nome escrito no livro da vida. Eu gosto de Salmos 4:8, onde o salmista vai dizer assim: olha, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Uma das questões que me fez rever a minha vida cristã, quando era ainda junior, foi um filme, O Inferno em Chamas. Quantos já assistiram esse filme? Mas é aquela versão cine trash, né? É aquela versão pesada. E eu pensava, eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero me perder. Eu não quero ir para lá. E eu abri o meu coração. E hoje eu posso assistir aquele filme, ele não mais me espanta. Ele não mais me apavora, porque o Espírito de Deus contesta com o meu espírito de que eu sou salvo. Qual a alegria da vida cristã? Em primeiro lugar, a alegria de saber que eu sou salvo. Em segundo lugar, a alegria de viver na presença de Deus. Porque não tem coisa mais preciosa do que a presença de Deus. O salmista, no Salmo 16, verso 11, ele vai dizer assim: faz-me-á ver as veredas, ou seja, os caminhos da vida. Na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Sabe, irmãos, é alegria. O mundo procura alegria, mas procura nos lugares errados, aonde não vão encontrar. O cristão, ele sabe aonde está a alegria, e a alegria está na presença de Jesus. É fazer como Maria fez. Marta estava toda preocupada, irmãos, e o retrato de Marta é o retrato de uma pessoa que está perto de Jesus, mas ainda está com o foco distorcido. Ela queria fazer de tudo para agradar. Mas Marta estava aos pés de Jesus. E Jesus, quando arguído por Marta, porque Marta pergunta: Senhor, o senhor não está vendo que eu estou servindo sozinho? Fala para minha irmã fazer alguma coisa.
E Jesus disse: Marta, Marta, você está tão afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E qual foi a boa parte que Maria escolheu? Estar simplesmente aos pés de Jesus. Irmãos, a gente faz muita coisa na igreja e é bom fazer. Mas, deixa eu te falar uma verdade, nada do que a gente vá fazer substitui estar aos pés de Jesus. Seria muito mais simples, seria muito mais fácil, simplesmente estar aos pés de Jesus. Porque quem aprende a estar aos pés de Jesus encontra descanso para a alma, vive leve. E aí pode fazer o que precisar ou o que for necessário, mas não tem peso. Qual o prazer, irmãos, da vida cristã? É a alegria de obedecer a Cristo, é o que nós lemos, o verso 10 e 11. Jesus disse: se guardares os meus mandamentos. Ou seja, se você tão simplesmente me obedecer, você vai estar encontrando a real e verdadeira felicidade. Jesus liga diretamente a alegria à obediência. Que coisa maravilhosa. O mundo, irmãos, diz assim: faça o que você quiser, porque quando você fizer o que você quiser, aí você é livre, você é feliz. E Jesus não. Jesus vai dizer: faça o que eu mando, faça o que eu te oriento, faça o que eu estou apontando, e quando você fizer isso, aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. José foi, eu não tenho dúvida disso, um dos homens mais felizes que pisou nessa terra, porque ele não escolheu fazer aquilo que ele queria, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Obediência pode ser difícil por um momento, mas produz alegria para a vida inteira. Esse texto, irmãos, de Jesus vai nos ensinar, e a Bíblia nos ensina isso, que a alegria maior não é de ser servido, mas é de servir ao próximo. Atos 20, 25 vai dizer no final do versículo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque a vida de serviço é uma vida de alegria. Cristãos que vivem servindo são renovados no servir. O coração mais feliz não é o que acumula. O coração mais feliz é aquele que aprende a repartir. Mas em último lugar, irmãos, nós temos a alegria da esperança eterna. Romanos 8, 18 diz: porque para mim, olha que Paulo diz, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, quem conhece o final da história consegue enfrentar qualquer capítulo difícil. Tem capítulo difícil? Tem. Todos nós temos. Mas quem conhece o final da história vai conseguir encarar os capítulos difíceis. Seguir a Jesus, irmãos, não significa de forma alguma ausência de lutas. Significa presença constante de Cristo. E a alegria do cristão não nasce de circunstância, mas nasce da companhia de Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje é dia do missionário batista. E eu me lembrei da história do missionário Jim Elliot. Jim Elliot foi missionário no Equador e em 1956, ele e mais outros 4 missionários foram assassinados pelo povo
Uaorani, era uma tribo indígena. Mas foram nos guardados de Jim Elliot, no seu diário, e encontraram uma frase, e essa frase tem atravessado gerações. Disse Jim Elliot: não é tolo aquele que entrega o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não pode conservar. Irmãos, por mais que a gente se esforce para conservar esta vida aqui, um dia ela se esvai. Muitos milionários, muitas pessoas fazem de tudo para alcançar uma longevidade. Tem gente que todo dia mergulha dentro de uma banheira gelada. Não é isso, Leandro? Porque alguém disse, e pode ter até alguma ciência nisso, que isso vai ajudar na longevidade. E mesmo que ajude, não vai muito longe. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ninguém teve notícia de Lázaro essa semana, nem no milênio passado, porque um dia ele se foi. E Jim Elliot está dizendo exatamente isso. Olha, ele entregou a vida dele por amor ao Evangelho. Anos depois, a sua esposa, Elizabeth Elliot, voltou naquela tribo e perdoou os assassinos do seu marido e anunciou para eles o Evangelho de Cristo. Porque não é tolo aquele que entrega o que não pode preservar para ganhar aquilo que não pode perder. Jim Elliot perdeu a vida aqui na terra, mas ele ganhou a eternidade com Cristo. Seguir a Jesus nunca custará mais do que vale. Guarde isso. Nunca vai custar. E a maior alegria é poder dizer todos os dias: Cristo está comigo hoje e eu estarei com Ele por toda a minha eternidade. Baixa a tua cabeça, fale com Deus. Eu não sei se você tem essa certeza no coração de que Cristo vive na sua vida, de que Ele está realmente morando no teu coração e que você tem essa certeza da eternidade. E se você tem a certeza da eternidade, faça um favor a você mesmo. Viva com alegria. Valorize. Ah, pastor, mas é difícil. Olha, nenhum preço que eu ou você pague custará menos do que a salvação que Cristo Jesus nos deu. Então, fale com Deus agora e peça a Ele para estar abençoando a tua vida. De repente, quem sabe, não é hora de você dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tenho esquecido de valorizar a tão grande salvação que o Senhor tem me dado em Cristo Jesus. Senhor, sou grato e não posso, Pai, de forma alguma me esquecer do preço que foi pago e do prêmio preparado para a minha vida e para a vida de cada um dos irmãos. E nessa noite, Pai, se alguém entrou aqui e ainda não tem essa certeza de salvação em Cristo Jesus, que possa tomar essa decisão agora. Enquanto toda a igreja ora, eu não posso deixar de dar essa oportunidade para você. Se você ainda não tomou uma decisão diante de Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar de mim,
eu também me envergonharei dele no dia final. Enquanto toda a igreja ora, se você ainda não tomou essa decisão e quer fazê-lo, aonde você estiver, eu te convido a se colocar em pé agora, dizendo com essa atitude: Senhor, eu te recebo como o único suficiente Salvador da minha vida e quero viver para a glória do nome do Senhor durante os anos de vida que o Senhor me der aqui. E quando terminar essa vida, Pai, eu sei que o Senhor me receberá nos umbrais eternos. Se alguém deseja, é hora, é momento. Senão eu vou entender que todos já tomaram essa decisão. Senhor, abençoa vidas e corações e que a Tua palavra, Senhor Deus, continue falando ao coração de cada um dos irmãos. Chegou um bilhete aqui para mim, irmãos, eu vou ler.